Muito bem, meus irmãos. O nosso estudo de hoje, vocês verão que é um estudo bastante interessante para todos nós. Eu vou fazer o compartilhamento da minha tela, que aqui está. Compartilhei aqui a tela e nós vamos hoje conversar sobre este tema que está aqui. O que é o Espiritismo? Vejam que este é um tema bastante interessante e que chama a atenção de todos nós. E vocês verão o porquê nós falamos isto. Nós vamos começar e vamos conversar um pouco, né, a respeito da temática, tá? E da necessidade, né, do porquê necessitamos, né, conhecer estas ideias e explorar as ideias que aqui serão apresentadas. E para isso, nós vamos ter alguns momentos de integração. Os instrutores, Jamira, Nara, Rosemary e Patrícia, eles não sabem, porque eu não falei para eles, mas hoje eles também serão utilizados. Eles estão pensando que eu só vou fazer perguntas para vocês no chat. Eles estão redondamente enganados, porque hoje eu vou utilizar de todos eles no nosso trabalho. E esse momento de integração, nós contamos com a sua participação. A sua participação, ela é valiosa para o nosso trabalho, porque expor o seu pensamento, expor a sua ideia, nos trazer o que você pensa, o que você imagina da temática que nós estamos estudando, favorecerá em muito o trabalho que nós estamos realizando. E para iniciar, eu vou pedir que vocês coloquem aí no chat, eu vou dar um minutinho para vocês fazerem isso, uma primeira, uma primeira pergunta. Então, vocês irão responder. Vejam o que eu quero saber. Para você que está participando, essas 63 pessoas que estão aí, nós temos 63 pessoas participando aí, não é, do nosso chat aí, do nosso trabalho no YouTube. Para você, a doutrina espírita ela é ciência, filosofia ou religião? Respondam no chat para nós. Olha, essa pergunta, ela movimenta muitas pessoas, movimenta discussões, já trouxe conflitos no movimento espírita, que foi a parte da doutrina espírita que nós realizamos e que a Patrícia muito bem nos apresentou há 2 aulas atrás. Mas eu quero agora saber de vocês. Para você, é ciência, filosofia ou religião? Eu estou aguardando as contribuições, que não vieram nenhuma até agora. E eu vou, não é? À medida que elas forem surgindo aqui, aí eu vou pedindo a Nara, Jamira, Patrícia, para dar uma lida. E às vezes eu Já vejo. temos, já temos. Eu estou vendo aqui, a Maria José Neiva já disse os 3. Olha, ela já englobou tudo. Disse que a doutrina é ciência, filosofia e religião. E olha, a Mary seguiu atrás dela e disse também que são os 3. Que coisa boa! Vamos ver aí as outras considerações que aparecem. O Cloni também se manifestou, Edilson. Então Engloba os fale. 3 aspectos, disse ele: a ciência, a Ah, filosofia e a religião. muito bem. E a Andréia falou alguma coisa? Porque a Andréia gosta de responder, hein? Ela já respondeu aqui sim. também. Falou aqui que é ciência, filosofia. A Gabi colocou os 3, Patrícia Holanda, filosofia, Cláudio Souza, para mim é filosofia, embora teremos um pouco de cada.
Ah, a Andréa consertou aqui, mas para mim, mas para mim é a minha religião. Então, os 3 para mim, ó. Muito bem, então vamos continuar. Vamos continuar. Aí agora eu vou perguntar, tá, para Patrícia. Patrícia, rapidamente, em 2 palavras, você considera que a doutrina espírita responde dúvidas existenciais que possuímos? Nossa, e como? 2 palavras. Ah, Nossa, e como? muito bem, Patrícia, é isso mesmo. Vamos ver então se ela responde isso mesmo, né? Vamos caminhar um pouco mais aqui no nosso trabalho. Vejam, o que é o espiritismo? Definir isso, às vezes, é um pouco complicado para todos nós. E aí eu busquei o apoio, né? O Gilson e a Erli, e o Gilson, muito especialmente, quem assiste às terças e quartas-feiras, quando ele está comentando, não é? E fazendo a abertura dos trabalhos, não é? Ele procura fazer ali alguns comentários de uma obra. Não é? Qual é o nome dessa obra, Jamira? Que é de Cassimiro Cunha. Ah, gente, me esqueci. Cartilha da Natureza. Cartilha da Natureza. Muito bem, Nara, muito Desculpa, bem. Edilson. E então eu peguei do próprio Cassimiro Cunha, só que não da Cartilha da Natureza, da obra Parnaso de Além Túmulo, que em versos ele muito bem define para todos nós o que é o Espiritismo. Vejam o que os versos de Cassimiro Cunha, que foi um poeta e que desencarnou muito novo, desencarnou aos 34 anos, o que é que ele nos diz? Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Poderíamos ter uma definição mais bonita do que esta que o Cassimiro Cunha está nos dando? Olha, meus irmãos, eu tenho certeza que não, porque ela nos toca o coração. Mas, diante desta pergunta do que é o Espiritismo, nós vemos que existem ainda muitas dúvidas. No que tange, o Espiritismo é uma ciência? É uma filosofia, porque atende questões existenciais, como a Patrícia disse que sim, não é? Ou ela é uma religião que favorece a nossa ligação com o alto, com o Criador? Essa temática, esses pontos, estas ideias, já geraram, como eu disse anteriormente, muitos questionamentos, muitos conflitos, muitas confusões. Parece que não, mas estes fatos já aconteceram. Mas é o próprio Kardec que diz que o conhecimento desses 3 aspectos ele tem uma importância muito mais prática do que teórica. E é isso que nós iremos procurar, nessa conversa de hoje, mostrar para todos vocês. Vamos, então, caminhar um pouco mais. Vejam que nesse slide que nós iremos mostrar, Kardec faz em um estudo que está publicado lá na Revista Espírita, de dezembro de 1863, ele estabelece, né, e faz uma análise da temporalidade do Espiritismo, mostrando fases, épocas, né, e fatores que estão relacionados a tudo isso. E de que maneira? Ele mostra, não é, um primeiro período que foi das curiosidades. A Nara comentou isso na aula que ela fez sobre Kardec, o período das mesas girantes, aqueles trabalhos que chamaram a atenção do próprio Kardec para um estudo sério. Ele cita o período que denominou também do período filosófico, que foi a partir de o lançamento de O Livro dos Espíritos em abril de 1857. Ele cita um período que ele chamou das lutas,
E nós temos essas lutas muito bem marcadas, até mesmo, com a queima dos livros, que ficou conhecido como o Ato de Fé de Barcelona, quando o livreiro Maurice Lachater fez aquele pedido das obras espíritas e foram queimadas por ordem do Santo Ofício como perniciosas à fé católica. Ele comenta de um período religioso, que é este, não é, que entendemos que estamos vivendo agora. Ele cita um período intermediário, mas não estabelece, não define características e deixa para todos nós a avaliação deste período. E cita um período que é o período da transformação social. Transformação social que entendemos nós. É esta pela qual nós estamos passando, de transformação da Terra, de mudança, de entrada em um novo ciclo. Mas nós comentamos que a doutrina espírita ela pode ser vista, não é, como ciência, filosofia e religião. E Kardec trata essa temática. Nós temos aqui duas obras, uma delas a Revista Espírita e uma outra, esse opúsculo, não é, da Comunhão de Pensamentos, também escrita por Allan Kardec, aonde ele desenvolve essa ideia se a doutrina espírita é uma religião, o espiritismo é uma religião. E quem tiver interesse desse artigo, nós o temos no nosso site. Pode acessar o nosso site e ler o artigo na íntegra. E esse artigo é da Revista Espírita de 1868. E neste artigo, então, ele nos traz, né, que o sentido da palavra religião ele pode ser usado de uma forma usual ou de uma forma filosófica. Se nós formos utilizar o sentido da palavra religião da forma usual, como o mundo o utiliza, como o vê, ele está vinculado, a religião está vinculada, os seus princípios, a ritual, liturgia, sacerdotes que realizam todos esses processos, a hierarquias, a privilégios e tudo mais. E Kardec, nesse artigo, diz que, sob esse ponto de vista, a doutrina espírita não é religião. No entanto, ele mostra um outro lado, que é o sentido da palavra, tendo como foco o lado filosófico da expressão, a visão filosófica. E ele diz, então, que este princípio, esse sentido filosófico, ele nos traz a ideia do laço moral. Laço que nos liga em sentimentos, princípios e crenças, construindo e fomentando em nossos corações fraternidade, solidariedade, indulgência, caridade. E aí Kardec diz que, sob esse ponto de vista, o Espiritismo é uma religião. Mas vejam bem, aí, não é, nós vemos que tem uma questão que é muito prática. Não é? E aí eu vou até perguntar, não é, para a Rosimere. Rosimere, nos ajude aí. Não é? Será que quando alguém nos perguntar sobre a nossa religião, nós temos que dizer a ele: você quer saber no sentido usual ou no sentido filosófico? Será que teremos essa necessidade, Rosi? Não, é uma religião, eu simplesmente diria. Muito bem. Religião é toda aquela que torna a verdadeira religião o ser humano melhor. E o Espiritismo faz isso muito bem. Muito bem. O Espiritismo, no sentido religioso, através dos princípios desse laço moral, criando sentimentos, princípios e crenças, ele estabelece e cria essas condições em todos nós. Vamos lá. A moral da filosofia espírita. Vejam, Kardec nos chama a atenção e nós vemos que o Evangelho, esta obra que está aqui no nosso slide, ela tem como foco o ensino moral do Cristo. E nesta obra,
das 183 citações que nós temos, olha, prestem atenção, meus amigos, são 183 citações. 169 são do Novo Testamento. 14 são do Velho Testamento. Diante de tudo isso, nós podemos afirmar que o Evangelho, ele é só religião. Não tem nada mais, nada menos que religião no Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, nós podemos dar um destaque para o Sermão da Montanha. E é o próprio Kardec que nos diz: a religião é o núcleo central do Espiritismo. Olha, que coisa mais... O núcleo central do Espiritismo é a religião. E não é à toa, meus irmãos, que a nossa mãe Zeferina, que é uma mentora do CEPAC, ela nos diz que o Evangelho é a nossa maior necessidade. É porque é nele que nós temos os elementos que são de natureza moral. Mas vamos continuar. Kardec, nesta obra que está aqui, O que é o Espiritismo, ele conversou com um cético, com um crítico e com um sacerdote. E a abordagem que ele fez nessa conversa tratava justamente sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. E desta conversa nós tiramos algumas ideias, alguns pensamentos que nós colocaremos aqui. Kardec afirma: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência de observação e doutrina filosófica. Vejam, ao mesmo tempo, ciência de observação e doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Vejam como Kardec está sendo claro relativamente às ideias a respeito deste tríplice aspecto. Ainda diz, sem ser uma religião, no sentido usual da palavra, conduz essencialmente às ideias religiosas. De que maneira? Pelo laço moral que nós vimos lá anteriormente e que Kardec desenvolveu naquele artigo que nós comentamos na revista de dezembro de 1863, da Revista Espírita. Vamos lá caminhar um pouco mais, meus irmãos. Princípio das religiões. Neste slide que nós estamos colocando aqui, e que ele facilitará a nossa compreensão e entendimento, nós podemos observar como a doutrina espírita atende todos os princípios existenciais do homem. Aquilo que a Patrícia nos respondeu. Então, vejam, o princípio das religiões que o mundo possui. A existência de Deus é um deles. A imortalidade da alma é outro. Os preceitos morais também. Penas e recompensas futuras da mesma forma. Então, as religiões trabalham e têm esses princípios. Agora, vejamos. E os princípios da doutrina espírita, será que são aderentes a estes aqui? Será que trazem informações e esclarecem a esse respeito? Vejam, meus irmãos, então, o que acontece. Existência de Deus. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, a primeira parte dele trata das causas primárias. E Deus é a primeira dela. Deus, dizem os Espíritos, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, atendemos já o primeiro. A imortalidade da alma. A parte segunda de O Livro dos Espíritos, que nós estudaremos aqui no curso, trata do mundo dos espíritos, do mundo espírita ou dos espíritos.
A terceira parte trata dos preceitos morais. A questão dos preceitos morais, dos princípios, é abordado na terceira parte, que nós temos as leis morais. E as penas e recompensas são tratadas também e abordadas pela quarta parte de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. E, meus irmãos, decorrente de todas essas ideias, nós podemos ver aplicações que são práticas para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Vejam bem, as consequências morais que demandam do fato que nós iremos mostrar agora e que chamamos muito a atenção de todos vocês, porque isso está ligado ao nosso dia a dia, à nossa vontade e aos nossos pensamentos. Nós temos um encarnado e um desencarnado, ou podemos até imaginar dois encarnados. E nós temos aí as relações humanas, as relações que acontecem, por exemplo, no mundo dos encarnados. Então, vejam, nós temos as pessoas se ligando aí, conforme vocês estão vendo, por um fio, por um laço, que é pelo pensamento. E Allan Kardec nos esclarece que quando o pensamento se dirige para algum ser, seja ele encarnado ou desencarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Eu vou perguntar a Nara. Nara, esta preocupação deve ser avaliada por todos nós? Claro que tem que ser avaliada, né? O que pensamos, nós estamos interferindo no outro de forma significativa. Não só no outro, como reflete em nós primeiro. Então, tudo tem que ser analisado com relação àquilo que pensamos. Muito bem. Mas tem mais aplicações. Vamos ver, meus irmãos? O passe. Essa terapêutica que vocês devem estar com saudade nas casas espíritas, né? De tomar o passe, que tem para todos nós uma influência grande, porque os espíritos vêm e aumentam a potencialidade das energias que são dirigidas pelo médium para nós. E com o passe que recebemos, entidades espirituais são afastadas de nós. Mas não é só isso, meus irmãos. Com o passe, o nosso corpo físico é auxiliado, os nossos órgãos são revitalizados com essas forças magnéticas, estabelecendo a harmonia e o equilíbrio. E se vocês se recordarem do filme Nosso Lar, esta imagem é do filme, quando Lísias, após André Luiz ser recebido em Nosso Lar, recebia de Lísias passes magnéticos para a sua recuperação. Vamos continuar. Quanta coisa! A desobsessão, que estabelece circuitos de correntes mentais em ação. A eficácia, meus irmãos, da terapêutica da desobsessão tem aspectos que são de grande relevância nos atendimentos, sejam esses atendimentos no campo espiritual, como também no campo material. Por quê? Porque a influência espiritual, ela atua e pode alterar também o campo material de todos nós. E com esta atividade, que é a atividade da desobsessão, médiuns se reúnem, os pacientes são atendidos, grupos de prece se reúnem e forma-se uma corrente de vibração, numa comunhão de pensamentos para atendimento das necessidades. De que maneira, meus irmãos? Afastando espíritos sofredores que se encontravam vinculados e ligados aos pacientes, atendendo essas necessidades e auxiliando esses espíritos que estão aí no dia a dia, muitas vezes
ligados ao paciente, gerando sofrimentos, gerando dores e toda uma quantidade de problemas. Uma outra aplicação que nós temos e que deve ser observada por todos nós, meus amigos, é o Evangelho no lar. E este momento especial para todos nós devemos valorizar e não podemos menosprezá-lo. Devemos tê-lo como uma atividade corriqueira da nossa semana. Por que isto? Vejam, meus irmãos, porque o culto do Evangelho, ele não só é uma leitura semanal que nós fazemos do Evangelho, ele é um momento em que nós atraímos correntes mentais do bem para junto do nosso lar. Atraímos forças e a atração dessas forças faz com que energias vigorosas venham em benefício de todos nós, criando um campo de proteção e de equilíbrio para o nosso lar. E criando-se esse campo de proteção, o que acontece? Espíritos sofredores também são afastados do nosso lar. E aí eu vou perguntar a Jamira. Jamira, vendo isso aqui, em 2 palavras, defina o culto do Evangelho no lar para todos nós. Ligação espiritual, proteção. Muito bem, Jamira. Eficiente a sua resposta. Muito obrigado pela participação, Jamira. Vamos continuar, meus amigos. Olha quanto amparo no momento do culto do Evangelho no lar. Mas vamos lá. Vimos a religião, as suas aplicações e as suas relações no dia a dia da nossa vida. E a ciência espírita? Quando nós falamos na ciência espírita, nós temos que pensar que a ciência espírita ela possui 2 focos. Um que está vinculado à parte filosófica, e que nós a temos em O Livro dos Espíritos. E uma outra que tem a parte prática, que está vinculada e desenvolvida em a obra O Livro dos Médiuns, que nós também teremos uma aula a respeito desta obra. O objeto da doutrina espírita não poderia ser outro senão o mundo espiritual. Vocês concordam comigo? Poxa vida, não podia ser um outro. Se é doutrina espírita, doutrina dos espíritos, o foco tem que ser o mundo espiritual. O objeto é o mundo espiritual. E o foco, o princípio espiritual. Porque é este princípio que deve ser estudado, deve ser analisado. Em O Livro dos Espíritos, nós temos o desenvolvimento dos princípios e das leis que regem as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas é na obra O Livro dos Médiuns que nós temos o desenvolvimento das leis que regem esses trabalhos. As leis das relações estão no Livro dos Espíritos. As leis que regem os processos são desenvolvidos por Allan Kardec, evidentemente com o apoio que recebeu e o auxílio espiritual que nós encontramos em O Livro dos Médiuns. Meus irmãos, este slide aqui também, ele traz para todos nós um auxílio em função da compreensão, da complexidade da realização do fenômeno espírita. Porque muitas pessoas imaginam que o fenômeno espírita é algo muito simples de acontecer. No entanto, para que ele ocorra, é necessário a interação de diversos fatores e diversos elementos. Forças mentais dos encarnados, forças mentais e energias do espírito, dos participantes que fazem parte, que são a Assembleia, além também do próprio fluido universal que interage em tudo isso. Então vejam aqui como é que isto tudo acontece. Espíritos, meio, médiuns, todas essas energias interagindo para que o fenômeno espírita
possa ocorrer. E, através do pensamento, o espírito, então, liga-se ao médium para estabelecer a comunicação que ele deseja realizar, seja ela de que natureza for. E vejam a interação que ocorre ainda com o meio, com os assistentes, com aqueles que estão participando. Então, é um circuito de forças. Vejam, meus amigos, conhecer essa complexidade nos abre a mente para a necessidade de estudar e analisar todos esses processos, deixando todos nós atentos para a importância da reunião mediúnica e dos seus objetivos, da seriedade deles, para que tudo isso aconteça em benefício, em proveito, trazendo para todos o bem que desejamos receber destas reuniões, destes encontros espirituais. Vamos continuar. Por que a doutrina espírita é ciência? Vejam, no capítulo 1º da obra Gênese, Allan Kardec faz uma afirmação. Os fenômenos espíritas obedecem a leis da natureza. É importante entendermos, nós não podemos esquecer, que o objeto da doutrina espírita não é o objeto que a ciência material trabalha, que são objetos materiais que podem ser tratados e colocados numa bancada de um laboratório a qualquer momento. Não. Nós trabalhamos, o nosso objeto é o espírito. O espírito, portanto, ele possui vontade e não está à nossa disposição quando e como nós desejarmos. Nós não podemos esquecer disso. Mas Kardec diz que os fatos eles são submetíveis à observação. Portanto, se existe a possibilidade da observação, é possível se desenvolver esses estudos, e foi isso que Allan Kardec fez. E sobre os fatos espíritas, Kardec diz: olha, uma afirmação. Produzi e provoquei os fenômenos espíritas. Pesquisei e analisei por anos e fiz milhares de observações. Observem, Kardec não diz que fez 2, 3 ou 4. Ele fez milhares de observações. E mais, por 35 anos, ele diz que professou o magnetismo. E mais à frente, ele define de forma clara que o espiritismo e o magnetismo são a mesma ciência. Olhem a relação do espiritismo com o magnetismo. Vamos lá, meus irmãos. Eu quero que vocês também observem nesse slide que nós tentamos mostrar aqui com a movimentação que será feita, a racionalidade de Kardec, buscando obter a maior certeza possível em torno de todas as comunicações que ele recebia dos espíritos. E isso, meus irmãos, fortalece a base experimental que foi utilizada por Allan Kardec. Então, veja, Kardec buscava a opinião universal dos espíritos. Para isso, ele tinha temas, ele tinha espíritos que se comunicavam, médiuns que eram utilizados, grupos que recebiam as mensagens. E para que essa opinião universal ela chegasse a ele, o que é que ele fazia? Utilizando o método experimental, o mesmo tema era colocado para diversos espíritos, por diversos médiuns, por diversos grupos, até que ele conseguisse, com este trabalho, a opinião que expressasse a opinião universal. Que houvesse, então, convergência no mesmo tema, através de diversos espíritos, por diversos médiuns. E ele afirma, então, que esta é a única garantia séria do ensino dos espíritos.
O que Kardec está mostrando é que nós não devemos, não é, estar nos entregando a comunicações, muitas vezes, que nós não conhecemos e que não expressam um pensamento geral dos espíritos. Ele está chamando o nosso cuidado, a nossa atenção, e, ao mesmo tempo, mostrando o cuidado que ele teve no recebimento de todas essas informações do mundo espiritual. Muito bem, meus irmãos, mas muitos ainda questionam a questão da influência do médium. Mesmo vendo todo esse trabalho que Kardec fez, utilizando o método experimental, olha, meus amigos, ainda tem gente que fica desconfiando, tem dúvidas e tudo mais. Porque para algumas pessoas é necessário demonstrações palpáveis. Eles precisam ter alguns elementos que possam dar para ele força no entendimento. Nós temos no Reformador, foi publicado uma pesquisa feita por um espírita chamado Alexandre Fonseca. E esse Alexandre Fonseca, o trabalho dele tem um valor muito grande para todos nós. Por quê? Vejam, Kardec afirma que a alma do médium sempre concorre para a realização do fenômeno. Então, Kardec está dizendo que sempre existe uma influência do médium nas comunicações. Agora, como será que esta influência pode trazer, por exemplo, para aquela comunicação uma influência maior ou uma influência menor? Será que a comunicação não expressa só o pensamento do próprio médium e na codificação isso não ocorreu? Então foi esse trabalho que o Alexandre realizou. E para fazer esse trabalho, o Alexandre Fonseca trabalhou com a teoria da probabilidade, que é uma teoria estatística, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. E o que é que foi que o Alexandre fez, então? Vejam que coisa interessante. Eu estou trazendo aqui só para que nós possamos refletir em torno do trabalho que Allan Kardec fez. Se nós imaginarmos que em toda comunicação existe a influência do médium, imaginemos que as ideias próprias do médium influenciem 50% na comunicação. Então, se nós temos um médium e um espírito, nós temos 50% de cada lado. Vocês concordam comigo? Mas vejamos, então, aqui. Se eu tenho dois médiums, e se há concordância numa mesma questão, que era isso que Kardec buscava, a opinião universal, a universalidade do pensamento. Se há concordância, se eu tenho dois médiums, a probabilidade que a ideia seja do espírito, ela aumenta para 75%. Se eu tenho 3, 87%. Se eu tenho 11 médiums, 99,95%. Olhem, 100% praticamente. Meus irmãos, só que Kardec disse que ele pesquisou e analisou e fez milhares de observações. Então, nós não temos a menor dúvida da certeza de todas essas informações. Mas Kardec também disse que ele filtrava as ideias. E, aplicando o método experimental, não é? Utilizando o quê? A ciência e a razão. Então, vejam, nas instruções que ele recebia dos espíritos, ele fazia uma limpeza, distinguia as ideias sistemáticas das utopias e das ideias práticas. E aquilo que não fosse coerente, meus irmãos, ia para o lixo. E ele debatia as ideias também, discutia as ideias, aplicando o método experimental. Então, vejam como, no aspecto da ciência espírita, Kardec foi consciencioso para ter ao máximo a certeza de tudo aquilo que ele estava recebendo e que contém hoje nas nossas obras que fazem parte da base da doutrina espírita. E na análise também, Kardec faz um comentário, como ele aplicava o método experimental. Ele grupava os fatos espalhados, correlacionava-os, reunia documentos e instruções que eram dadas por espíritos nas mais diversas partes do mundo.
Olhem, meus irmãos, hoje é fácil de fazer agrupamento de dados, de palavras, não é? Nós temos softwares que trabalham com nuvens de palavras e você quer identificar a palavra que mais aparece. Nós fazemos análise estatística, fazendo agrupamento de dados, que nós chamamos de cluster, fazendo esse tipo de análise. Mas na época de Kardec não tinha isso, não. Foi esforço dele. Ele disse que comparava, analisava, estudava as analogias, as diferenças e as aplicações. Como era criterioso Kardec no seu trabalho. E ainda diz ele sobre a aplicação do método experimental. Vejam, meus irmãos, a isenção total de Kardec no processo da pesquisa que ele estava realizando. Aceito a verdade, tornada evidente, embora contrária às minhas opiniões. A opinião dele não tinha nenhum sentido, porque era o que era avaliado, os resultados era que representavam, então, a verdade, e não o pensamento ou as ideias dele. E da síntese, né, filosófica desse trabalho, né, com a aplicação do método experimental, nós vemos que Kardec diz que da fusão de todas as ideias, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que ele elaborou a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Vejam, muitas vezes retocadas no silêncio da meditação. Oh, quanto trabalho! E esses princípios todos nós teremos a oportunidade de estudar aonde? Em O Livro dos Espíritos. Nós temos 4 partes. A primeira parte é essa que vocês estão vendo, 4 capítulos. A segunda parte são 11 capítulos. Será uma aula também que nós faremos e vocês participarão. A terceira parte, nós temos 12 capítulos, que são as leis morais, que também será uma aula para todos vocês. E a quarta parte, que são 2 capítulos, finalizando, então, o estudo de O Livro dos Espíritos. Mas nós temos ainda, nós vimos a parte da religião, da ciência e a filosofia. Qual a utilidade da filosofia? Nós temos aí, não é, uma escultura, não é, do Le Penseur, não é, que foi produzida por Auguste, não é, Rodin, não é, e está lá na França, em Paris. E aqui nós temos as perguntas existenciais. Que sou? De onde venho? Para onde vou? Por que estou aqui? Meus irmãos, as ciências e as religiões do mundo, elas param no túmulo. Elas cessam as informações a partir do túmulo. Mas a filosofia espírita, ela abre os nossos horizontes para essas compreensões. Que sou, de onde venho, para onde vou e por que estou aqui. E nos traz mais informações, por exemplo, mostrando as partes essenciais do homem, a alma, o corpo físico, o perispírito, mostrando que desta ligação, desta fusão, o homem, na verdade, ele é um ser triplo, porque ele é formado de um corpo físico, de um perispírito e de uma alma. Só que acontece o seguinte, meus amigos, com a nossa morte, com o cessar da nossa vida material, da vida orgânica, o que acontece? O nosso corpo físico, ele desaparece, ele se decompõe como elemento material. O nosso perispírito, não é? Ele vai para o mundo espiritual e ele também se desenvolve, não é? Ele progride dependendo da evolução, existem transformações nesse nosso perispírito. Mas nós somos, no final de tudo, essencialmente uma alma ou um espírito. Outra questão é esta: onde estou? O capítulo 3º do Evangelho aborda tudo isso. As categorias dos mundos habitados mostram os mundos inferiores, os mundos intermediários e mostra os mundos adiantados. Nós nos encontramos, não é, numa fase de transição
Esses mundos intermediários é onde ainda se misturam o bem e o mal, não é? E que necessário se faz a transformação para o processo evolutivo. De onde viemos é uma outra pergunta, mas nós não vamos entrar em muitos detalhes a esse respeito, meus amigos. Vocês sabem por quê? Porque isso é tema da aula da semana que vem da Jamira. Eu não comentei com vocês no início que ela falou que estava toda entusiasmada para a aula, é porque ela vai tratar desses temas. Vai falar do paraíso perdido, vai falar das raças adâmicas, mas vocês não podem faltar à aula da semana que vem. Né? E dentro desse contexto das raças, do paraíso perdido, desta mudança que nós estamos vivendo agora de transformação de um mundo de expiação e de provas para um mundo de regeneração, é o momento de nós pensarmos, né? O que nós desejamos fazer agora? Ficar na Terra ou ser transportado, levado a um outro mundo diferente e em condições muito inferiores ao nosso? Para onde vamos após desencarnar? É uma outra pergunta também que nós queremos saber e que a doutrina espírita nos mostra. Nós temos aí a figura, não é? Vendo algumas imagens do filme Nosso Lar, né? As ideias, não é? De André Luiz no mundo Nosso Lar. Mas aí a gente traz uma pergunta, não é? Quando devemos começar a pensar em tudo isso? Será que nós podemos ir deixar para pensar nessa realidade quando já estivermos próximo do nosso desencarne? Eu vou perguntar a Nara. Nara? Nós temos que começar a pensar quando em relação ao nosso destino? Ontem, que a gente já está perdendo tempo, né? Se for começar agora. Então, nós devemos já pensar desde ontem para saber para onde vamos, para mudarmos os nossos hábitos, fazermos as nossas reformas tão necessárias, né? Muito bem, Nara. Vamos continuar, então. E aí, meus irmãos, depois de tudo isso que nós falamos, não é? Nós podemos perguntar o que é o Espiritismo? Uma ciência, uma filosofia ou uma religião? Muitos responderam lá no início, já quando nós perguntamos. E vejam o que é que Kardec diz a esse respeito. Ele é ciência, filosofia e religião, ao mesmo tempo. Vocês estão vendo? Ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo. Aqui estão, não é, as bibliografias que nós utilizamos para essa nossa aula, nessa nossa apresentação de hoje, né? E para terminar aqui, eu coloco aqui mais uma perguntinha para vocês e contando com a sua participação aí no chat, apesar que eu já estou vendo que já tem pergunta. A Andréia é uma máquina de fazer perguntas. Ela já está com uma pergunta no chat. Vocês se preparem. Responda no chat. Os princípios da ciência, filosofia e religião apresentados lhe trouxeram algum conforto? Você se sentiu confortada em conhecer esses princípios para lhe auxiliar no dia a dia? Muito bem, meus irmãos, nós ficamos por aqui. Passamos agora para a segunda parte do nosso estudo de hoje. Entregamos aí essa coordenação para a Nara. Fiquem todos com Deus e vamos dar continuidade aí ao nosso estudo desta noite.